Hoje eu estava lendo uma notícia que me parecia dizer que construir relógios pode aumentar a probabilidade do fim do universo. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito complicada, eu mesmo tenho dificuldades em entender completamente esse assunto. Vamos falar hoje sobre entropia. Entropia é uma grandeza que mede a liberdade molecular de um sistema, e eu sei que isso não explica nada, é um pouco difícil de entender, mas talvez com alguns exemplos fique mais fácil. Como eu falei, esse vídeo é um pouco complicado, porque entropia é um assunto muito complicado, é um assunto bem difícil. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar passar de uma maneira bem suave por tudo isso, discutindo algumas coisas que vão parecer filosofia e discussão. Então eu peço a você que está assistindo esse vídeo que você se recline no sofá e fique numa posição mais favorável e assista esse vídeo com o coração aberto. Entropia também pode ser associada a desordem ou caos. Você pode ver entropia como isso, um grau de desordem ou caos que existe no universo. Pensa bem, se eu pego uma gotinha de tinta e pingo ela num copo de água, o que vai acontecer com essa gotinha? Ela começa a se espalhar por todo o copo. Existe uma probabilidade que ela acabe se juntando novamente naquele ponto? Não, geralmente a entropia só cresce. A mesma coisa um cubo de gelo. Se você pegar um cubo de gelo, a entropia faz com que ele derreta completamente. Não tem probabilidade que ele volte a se tornar um cubo de gelo, a não ser que a gente ponha energia nesse sistema. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Na real, a gente já discutiu sobre esse vídeo. Acontece que eu estava lendo a reportagem sobre um artigo, que eu vou falar mais sobre ele, mas esse artigo fala que nós podemos também associar a entropia como uma grandeza que está vinculada ao tempo. Conforme vai passando o tempo, a entropia vai aumentando. Isso não é em todo o sistema, mas a gente pode realizar esse vínculo simples. Quando a gente vê o copo d'água e cai a tinta dentro dele, conforme vai passando o tempo, mais a tinta se espalha. É uma maneira de entender isso, certo? Mas o que tem isso a ver com os relógios do fim do mundo? Vamos chegar lá. Para você ver como esse assunto de termodinâmica é uma coisa bem complicada, e a gente fez um vídeo sobre isso, chamado Demônio de Max. Eu vou deixar o link aqui. Corre lá e entenda a primeira lei da termodinâmica. Porque hoje vamos falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia só cresce, nunca diminui. Ou seja, o caos só aumenta, nunca diminui. Como eu disse, a água nunca volta a ser gelo, a não ser que eu coloque energia no sistema. E lembrando que se eu coloco energia no sistema, continua aumentando a entropia do universo. Então o caos só aumenta. Quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a fazer os cursinhos da vida, a gente entendeu um pouco sobre entropia. E aí, quando eu voltei para casa dos meus pais, eu não tive dúvidas. Minha mãe perguntou para mim se eu poderia arrumar o quarto, eu falei que não, pois o quarto tem uma tendência à entropia. A entropia vai aumentar e o quarto continua bagunçado. Para que a gente ir contra o universo, a tendência é que cada vez mais tenha o caos. A gente pode deixar o caos dominar o mundo, só isso. A gente riu muito, eu fiquei de castigo. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre o que é o tempo para vocês, porque o tempo tem uma certa ligação com a entropia. É essa parte que a gente quer explorar. Beleza, mas o que é o tempo? Eu vou propor um seguinte exercício mental para vocês. Imagina que um alien chegou aqui no planeta, visitou o nosso planeta, passou um dia passeando aqui na Terra e chegou até você para falar: olha, fulano, que interessante, gostei muito do seu planeta, mas eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, eu notei muito que o pessoal fala aqui sobre uma coisa chamada tempo. O que é isso? Eu peço agora que você pare o vídeo nesse momento, vai lá nos comentários e explica para mim o que você diria para esse alien. Digita lá: e aí, alien? Tchau. Fala aí pra gente, e aí? Como você falaria ou explicaria o que é o tempo? Beleza, já explicou lá? Foi difícil, não foi? E eu vou te explicar por que é difícil. É difícil porque o tempo não tem explicação. O tempo é uma criação nossa, nós mesmos criamos o tempo e demos a nossa própria definição. Então não dá para descrever o que é um tempo porque ele se auto-explica. O tempo é o tempo e acabou. É como se eu fosse explicar assim o que é esdrúfis. Esdrúfis é esdrúfis, eu criei esdrúfis. E eu tô chamando isso aqui de esdrúfis. Esdrúfis é isso, isto é esdrúfis. Então o tempo não tem muita explicação. A gente não consegue explicar porque a gente criou ele, é uma necessidade humana. Pensa comigo, tudo que você está enxergando agora é porque a luz bateu no objeto que você está olhando e foi até o seu olho. Se a luz veio até o seu olho, você está vendo no passado, no presente ou no futuro?
você está vendo no passado, porque a luz já veio para o seu olho. E se você está falando com alguém, por exemplo, você está me ouvindo agora, se você estivesse aqui pessoalmente me ouvindo, cada palavra que eu estou dizendo para vocês, ela está sendo uma construção do futuro. O futuro está sendo construído e se tornando aqui parte do seu presente automaticamente. Se eu virar para vocês e falar uma palavra, vocês não vão saber o que será a palavra seguinte. Por exemplo, tomate. Você sabia que eu ia falar tomate agora no vídeo? Não, duvido. O tempo é uma medida especificamente nossa e local, ela só funciona exatamente aqui no nosso tempo. Você já ouviu aquele famoso paradoxo dos gêmeos que se separam e o tempo passa diferente para eles. O tempo passa diferente da posição que você está e é uma nomenclatura só nossa. Então não tem como explicar, é uma coisa que a gente inventou e só funciona exatamente aqui. Portanto, não se sinta mal se você não conseguir explicar para o alien. Talvez se você der um emprego para o alien, ele fique sem tempo e aí ele entenda o que é tempo. Se o tempo não existe, por que criamos ele, meu Deus? A gente criou, obviamente, porque havia uma necessidade geral do tempo. Você não podia chegar para uma pessoa e falar assim, ó, a gente se encontra aí um dia. Quer dizer, você até pode. É claro que a gente não podia usar o nascer do sol, o pôr do sol, mas a gente precisa ser mais preciso quando a gente se informa com alguém. Às vezes você quer saber quanto tempo está passando que você está fazendo aquilo. Então, o tempo era uma necessidade. Uma das primeiras formas de marcar o tempo, por exemplo, era a própria vela. Você podia acender uma vela e contar N vela, ó, daqui a 5 velas eu vou embora. E assim fica mais fácil, né, para você marcar o tempo. Daí vieram as famosas ampulhetas e depois as clepsidras, que são ampulhetas de água. Mas é meio óbvio que é chato você ficar virando a ampulheta ou ficar acendendo uma vela. Então a gente pensou o seguinte, e se eu criasse um pequeno duende que batesse cara pra mim, ficasse virado pra parede lá e contando 1, 2, 3, 4, 5. E aí, qualquer hora que eu quiser, eu pergunto pro ele, e aí, doente, que número você tá? Ah, 3 e 15, muito bom. E assim nasceu o relógio, ou pelo menos a ideia dele. O relógio é um aparelho que serve como se fosse um duendezinho que conta o tempo pra gente, conforme ele vai passando. A questão e importância do relógio é que o relógio tem que ser preciso. Quando a gente diz preciso, o tempo de contagem entre os números tem que ser igual, senão é uma contagem errada. Sabe aquela contagem de bater cara quando você é criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Você tem que ter o tempo para o relógio de espaço entre os números iguais, para o relógio ser preciso. E como a gente fazia para o relógio ser preciso? Uma das ideias foi o pêndulo. Se você pegar um pêndulo e ignorar o atrito do ar, ele demora o mesmo tempo para ir com o mesmo tempo para voltar. Então é por isso que existem aqueles relógios com pêndulo, porque o pêndulo é uma forma de contar o tempo preciso. Mas é óbvio que o pêndulo ainda tem atritos nos mecanismos internos, então ele é preciso, mas até certo limite. Uma outra forma é os relógios de quartzo. Se você olhar um relógio e ver que está escrito quartz, significa que ele usa essa tecnologia de quartzo. O que é a tecnologia de quartzo? É um cristalzinho que está dentro dele e descobrimos que quando passamos eletricidade nesse cristal, nesse quartzo, ele vibra com um tempo muito preciso. Esse é um famoso efeito que chama de efeito piezoelétrico. E ele acaba contando o tempo da horinha pra gente. Hoje os relógios mais precisos são os relógios atômicos. O que é esse relógio atômico? A gente percebeu que quando a gente dá energia para um elétron que está num átomo, ele pula de uma camada e retorna para a camada dela emitindo um fóton. Quando a gente vê essa pulada e ida, a gente percebe que a gente tem uma precisão muito grande entre a ida e volta do elétron. Os intervalos de tempo são precisamente iguais. Então assim nasceu o relógio atômico. Tá que a gente não pode colocar um relógio atômico no braço porque eles são grandes, é um mecanismo muito difícil e preciso, não dá para ficar andando com ele. Hoje a gente anda só com o de quartzo. Mas eles são os relógios mais precisos da humanidade até agora. Pelo menos até agora. Ok, mas o que isso tem a ver com o apocalipse? Eu vou chegar lá, eu sei. Daí que a gente achou uma reportagem de um artigo muito interessante, feito por uma cientista chamada Anna Persson, Measuring the Thermodynamic Cost of Timekeeping. Nesse artigo ela comenta uma coisa muito interessante, apesar de parecer muito simples. Ana pegou um relógio e conectou ele a uma base de energia. Acontece que quando a gente aumentava a energia, a gente está deixando o relógio mais preciso, a gente está fornecendo mais energia. Ou seja, para deixar ele mais preciso, eu preciso fornecer energia para ele. E o que acontece quando eu forneço energia para um objeto, eu estou aumentando a entropia do universo. Ou seja, para a gente ter relógios mais precisos, a gente precisa aumentar a entropia do universo.
e ela fez alguns cálculos para entender o custo dessa entropia mediante ao relógio e a precisão que a gente quer. Foi uma análise bem interessante. Ela brinca um pouco com isso, que ela fala sobre a gente pegar a entropia e associar um pouco com o tempo, né? Conforme vai aumentando o tempo, aumentando a entropia. Não necessariamente em todos os casos, mas a gente pode ter uma leve associação. Então ela até comenta que a gente, para medir a entropia, a gente precisa aumentar a entropia. Então começa a criar um pequeno paradoxo aqui. E aí vem a parte mais bizarra da história toda. Pensa comigo, a entropia do universo está aumentando naturalmente. Quando a gente constrói relógios cada vez mais precisos, estamos aumentando a entropia do universo. Então, quanto mais relógios, maior a entropia, e o universo tem a sua entropia ainda crescendo. Mas acontece que aumentar a entropia do universo pode fazer com que ele chegue mais rapidamente ao seu fim. Então, portanto, quando a gente constrói relógios precisos, a gente pode estar caminhando para o apocalipse. Cada loja de relógio ajuda a gente a chegar ao nosso fim. Ok, foi um pouco clickbait agora, mas só para a gente brincar com isso. Na verdade, foi a própria autora do artigo que fez esse comentário, que eu achei muito bom. Acontece que ela calculou o custo da entropia e a gente gera muito pouca entropia ao criar um relógio super preciso. Então pode ficar relaxado que mesmo que a gente distribua relógios aí pelo mundo todo, a gente ainda não vai chegar tão cedo ao nosso fim. Não pela entropia, pelo menos, né? Vai saber o que a gente faz aí. Afinal, a Terra é insignificante perto do universo, então a gente pode criar 30 milhões de relógios aí para cada habitante, assim, dar um para cada, que a gente ainda não vai fazer um grande efeito para a entropia universal. Ok, já que o universo não vai acabar, eu vou ter que pedir ajuda para vocês, para a gente continuar mantendo o projeto. Como eu canso de dizer, o AstroTubers é constituído por astrônomos profissionais, e para a gente continuar o nosso serviço, a gente precisa da ajuda de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário, discuta aqui com a gente algum outro artigo. Você gostou desse artigo, por exemplo? Discuta aqui, caso você queira conhecer mais coisas sobre ciência bizarra, assim. E não se esqueça que se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal, antes que o mundo acabe.